Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? O objetivo dessa aula complementar é nós reforçarmos um pouco mais o conteúdo que nós já trabalhamos até agora, ou seja, o conteúdo de corrente elétrica. Além disso, o intuito dessa aula também, além de vocês complementarem o assunto, revisarem a matéria, eu vou mostrar também uma simulação também que é interessante para vocês estudarem a parte de eletricidade em cima dessa simulação e que vocês vão usar muito também nos próximos conteúdos, inclusive o conteúdo da aula de amanhã, que é a parte que nós vamos entrar de resistores e resistência elétrica. Então é muito interessante essa simulação para vocês entenderem esse conceito. O material que nós vamos trabalhar hoje, além dessa simulação que eu vou mostrar para vocês, que eu vou deixar o link disponível nesse vídeo, no comentário desse vídeo, na descrição do vídeo, vocês vão trabalhar com o material como eu falei para vocês, do caderno de atividades. Então, eu vou projetar aqui para vocês. Vocês vão trabalhar com o caderno de atividades a partir da página 2. E o que é importante fazer antes de começar a fazer os exercícios que eu vou pedir para vocês como atividade para entregar até 6 horas da tarde? É rever todos os conceitos que nós trabalhamos a semana passada. Conceito básico de corrente elétrica, o que é corrente elétrica. Aqui está muito bem resumido no caderno de atividades. É bem interessante aqui porque dessa forma resumida vocês podem fazer alguns esquemas para estudar. Então, rever a fórmula que nós trabalhamos a semana passada, o que é cada variável, colocar suas unidades, rever o que é corrente real e convencional. Então, trabalhar bem em cima dessa parte aqui. Só lembrando que muitas vezes nós usamos também aquela outra fórmula que vocês vão precisar no exercício de hoje, que a carga é igual ao número de portadores de carga vezes a carga elétrica elementar, Q é igual a NE. Vocês podem usar em paralelo essa outra equação. Lembrando também que nós podemos obter o valor da carga a partir do método gráfico, conhecendo a corrente versus o tempo, né? Isso aqui também é importante. Relembrar também os tipos de corrente contínua e alternada. Para circuito isso é extremamente importante. Aqui também tem um esquema muito interessante para vocês aplicarem. Mas, antes de começar a indicar os exercícios para vocês fazerem aqui na aula de hoje, eu vou colocar essa simulação aqui, que ela é bem interessante. É uma simulação aqui do FET, que vocês já trabalharam nos anos anteriores. Mas essa simulação eu acho uma das mais interessantes de todas, porque você vai montar o circuito. Você vai fazer do teu jeito aqui a simulação. Então é uma das poucas simulações que você monta o teu próprio circuito. Então você vai usar aqui a área aqui de trabalho aqui que você vai utilizar aqui do circuito. Deixa eu só... A área de trabalho aqui do circuito que você vai utilizar é simplesmente... Você vai poder usar fios. Você vai poder fazer ligações de fios e do jeito que vocês quiserem traçar esses fios aqui. Vocês podem inserir uma bateria, né, uma fonte de corrente contínua. Vocês podem colocar os fios aqui. Nesse caso aqui os elétrons estão estacionários, estão parados, porque não tem nenhuma corrente elétrica ainda passando pelo fio. Mas eu vou montar um circuito meu aqui. Vocês podem montar o circuito de vocês do jeito que vocês quiserem também. Deixa eu só colocar mais embaixo aqui esse circuito, porque... Pode ser que o meu vídeo ali esconda um pouco a imagem. Então nós podemos colocar um determinado dispositivo. Vamos dizer que a gente vai colocar uma lâmpada, ligar uma lâmpada nesse circuito. Então, vamos ligar uma lâmpada aqui no circuito. Posso até colocar um interruptor para ficar mais bonitinho aqui. Interruptor aberto ou fechado, nós vamos ver lá nos próximos conteúdos. E ligar aqui o circuito elétrico. Por que ele não funcionou? Porque o interruptor está aberto, né? Nós temos que fechar o interruptor. O interessante é observar, por exemplo, quando você fecha o interruptor, você tem o acendimento da lâmpada. O que está acontecendo aqui? Essa bateria aqui está bombeando cargas em torno do circuito, ou seja, fazendo circular elétrons. Está saindo, esses elétrons, lembrando que estão saindo do lado negativo, aqui da bateria, e está indo para o lado positivo. Nós também podemos exibir dessa forma aqui, ó. Uma forma mais esquemática, no lugar das figuras. Saindo do lado negativo da bateria e indo para o potencial positivo.
Então essa corrente que está sendo mostrada aqui é a corrente real. Mas não é essa que é muito aplicada nos circuitos. Qual que é a corrente que nós aplicamos mais no circuito? É a corrente convencional. Talvez vocês não enxerguem nesse canto da tela aqui, que está o meu vídeo na frente, mas vocês podem colocar a corrente convencional. A corrente convencional que está em vermelho, ele está indicando que ela sai do maior potencial e vai para o menor potencial. Então você pode ver em termos de elétrons ou em termos de corrente convencional. Também é muito interessante isso. Vou voltar aqui no esquema dos desenhos. Só que o que acontece se eu aumentar a corrente elétrica aqui no circuito? Como que eu posso aumentar a corrente elétrica no circuito? Aumentando a energia desse circuito, ou aumentando a quantidade de cargas que atravessam o fio em um determinado tempo. Como que eu posso fazer isso? Alterando a voltagem da bateria. Essa bateria aqui é uma bateria de 9 volts, eu posso aumentar a voltagem da bateria. Olha o que acontece. A lâmpada se intensifica, a luz da lâmpada se intensifica e a corrente aumenta. Por que a corrente aumenta? Porque olha, a velocidade desses elétrons estão com maior velocidade ao longo do circuito. Então aumentou a corrente. Eu posso exagerar aqui, colocar uma corrente bem alta, né? Fazer com que esses elétrons circulem rapidamente. Corrente alta, então a quantidade de elétrons que estão passando em um determinado ponto, pode ser esse ponto aqui do circuito, a quantidade de elétrons, a quantidade de carga sobre o tempo é grande. E se eu diminuo a voltagem, a quantidade de elétrons que passa aqui ao longo do tempo é pequena. Então aqui, essa simulação aqui é para reforçar o que nós vimos na semana passada e o que nós vamos ver na aula de hoje, os exercícios que vocês vão fazer na aula de hoje. Então é interessante vocês trabalharem com isso. Vocês podem brincar, tirar, por exemplo, a próxima aula aqui, deixa eu desconectar a lâmpada. Colocar o lugar de uma lâmpada, colocar um resistor, que nós vamos começar a trabalhar a aula de manhã. Um resistor é um dispositivo que oferece uma certa resistência em relação à passagem de carga, uma dificuldade da passagem de carga. Então, só que nós vamos estudar algumas leis sobre essa resistência, chamada lei de Ohm, que vai ficar para a aula de manhã. Vocês podem também aqui no resistor aumentar essa intensidade da voltagem. Então, pode brincar aqui à vontade com a simulação. Pode também exibir valores. Ó. À medida que você aumenta a voltagem, você também vai aumentar a corrente. Nós vamos ver essa lei amanhã. Aí tem os outros dispositivos que você pode brincar aqui, colocar moeda, não sei se tem muita coisa a ver. E também dá para fazer uma coisa mais exagerada aqui, por exemplo, colocar uma corrente com uma voltagem e variar a polaridade. Então, fica para vocês como algo extra aqui para trabalhar. Agora voltando aqui nas dicas aqui da aula de hoje. Eu vou indicar agora os exercícios para vocês fazerem nessa aula. Eu vou dar algumas dicas como resolvê-los, né? Só antes disso, eu já deixei disponível agora à tarde o roteiro do terceiro bimestre, o método de avaliação, as notas, os valores das avaliações. E, inclusive, eu deixei também disponível os exercícios para vocês começarem já a fazer do trabalho mensal. Esse trabalho mensal ficou agendado para o dia 21 do próximo mês. Vocês têm 20 dias para fazer esse trabalho mensal. O trabalho mensal, daí lá nas dicas, ele está mostrando que vocês vão entregar da forma que vocês entregaram o bimestre passado, fazer uma folha separada. Se vocês quiserem, vocês podem imprimir, vocês podem optar por imprimir as páginas e enviar com muito capricho, ou vocês podem também fazer essas atividades uma folha separada, falei já isso, ou imprimir, né? Estou só repetindo. Então, entregar com muito capricho e não esqueçam de justificar as alternativas. Você já sabe muito bem disso, que eu desconto nota se o aluno não justificar a alternativa, as alternativas incorretas, não detalhar o cálculo. Muito cuidado na hora de fazer os exercícios. Aconteceu muito no bimestre passado que ficaram um aluno e o outro ficaram exercícios muito parecidos. E o que aconteceu? Alguns alunos acabaram errando os mesmos exercícios, então reforcem lá, tirem dúvida. Qualquer dúvida, mandem mensagem perguntando para mim. Dos exercícios que eu não vou cobrar, né, no trabalho, vocês vão resolver alguns exercícios hoje. Então, agora vocês vão lá para a página 5 do caderno de atividades. O primeiro exercício que eu vou pedir para vocês resolverem hoje, ou eu vou pular, porque é um exercício lá do trabalho, é uma atividade lá que vocês vão fazer no trabalho. O 2,
vocês vão resolver primeiramente o exercício 2. Se vocês conseguirem resolver bem o exercício 2, vocês já também conseguem resolver o 1 que eu pedi no trabalho. O exercício 2, a dica que vocês vão precisar resolver para vocês resolverem o exercício hoje. Vocês vão utilizar primeiro aquela fórmula Q igual a NE, onde o EN é o número de elétrons, vocês vão aplicar na fórmula, e vão aplicar vezes a carga elétrica elementar. Obtendo o valor do Q, vocês vão substituí-la aí na fórmula da corrente elétrica. Vocês vão pegar o valor do Q e dividir pelo tempo. Muito direto, utilizando as duas fórmulas. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem se vocês não entenderem aqui. Exercício 2, vocês vão fazer também... Opa, saiu aqui do cronômetro. Exercício... Vocês vão fazer para mim da página... Agora lá da página 6, vocês vão resolver o exercício 4, é um exercício teórico. Quando uma pessoa leva um choque lá numa cerca elétrica, lá, alguém vai tentar pular o muro lá, leva um choque, o que vai acontecer? Não envie apenas a alternativa, pessoal. Coloquem, justifiquem as alternativas ou por que vocês escolheram tal alternativa. Beleza? Então, esse exercício também vou pedir para vocês fazerem. Exercício 4 da página 6. E vocês também vão fazer o exercício 5 da página 6. O exercício 5 eu acho que é um pouquinho mais complexo em relação aos outros. Por quê? Porque vocês vão primeiro pegar... É o exercício que fala do desfibrilador. O que você tem aqui? O que seria um desfibrilador? É uma espécie de um capacitor que vai carregar cargas e vai descarregar essas cargas lá no corpo da pessoa, para reanimar o paciente. Então, assim, uma dica. O que vocês vão fazer primeiramente aqui? Vocês vão obter o valor da carga, da carga, de quanto que vai carregar esse capacitor ou esse desfibrilador. Para obter o valor da carga, anotem aí, vocês vão precisar calcular a partir da energia acumulada num capacitor, conteúdo da matéria passada. Então, lembrando, a energia do carregamento do capacitor é igual a carga vezes a diferença do potencial que o exercício está dando, dividido por 2. Então, você vai ter a diferença de potencial, você vai ter a energia do capacitor, de quanto de carregamento, e vocês vão calcular a partir dessa fórmula a carga. Tendo a carga, onde que vocês vão aplicar? Vocês vão aplicar essa carga lá na fórmula da corrente elétrica. Pegar a carga que vocês acabaram de calcular aqui a carga que vocês calcularam, dividido pelo tempo. Lembrando que o tempo está em milissegundos, então tem que converter para 10 elevado... 10 vezes 10 elevado a menos 3. Tentem resolver esse exercício. É uma questão de desafio, uma questão de vestibular para vocês treinarem. Qualquer dúvida que vocês ficarem em relação à explicação, é só me mandar mensagem. Beleza, pessoal? E então, vocês vão resolver esses 3 exercícios e vão entregar para mim até 6 horas da tarde, até as 18 horas. Não esqueçam de mandar foto, pessoal. Só precisa mandar as fotos do exercício, não precisa mandar foto dos esquemas que vocês vão fazer, do resuminho lá no começo lá. Outro ponto importante, vocês podem se questionar, mas por que eu não mandei as atividades ali no cronograma, indiquei as atividades? Justamente para vocês assistirem o vídeo. Então, você assistindo o vídeo, vocês vão saber que atividades que é para fazer. Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição, pessoal. Um abraço e bom estudo para vocês. Tenham um ótimo dia. Até!